Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3. Amém? Assim nos diz a Sagrada Escritura. E saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrada para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Amém? Fonte de água viva. Entrando nessa administração, vamos estabelecer um padrão de relação. Fonte de água viva, entenda-se, Jesus Cristo, seu poder, verdade absoluta, eterna. Jesus Cristo, fonte de água viva, verdade absoluta, poder eterno. Poço, vamos compreender o poço. É óbvio que é uma figura de linguagem. O poço são as coisas naturais, as coisas do homem, do ser humano, os domínios da natureza humana, domínio de conhecimento, domínio financeiro, domínio da network, são os domínios humanos, são os limites, domínios que têm limites. Eu vou falar uma frase agora e vocês vão entender ao longo da ministração. São as verdades constituídas. É em permanência. Pastor, como é que é isso? Vamos pensar o seguinte: aquela mulher samaritana, diante dela, tinham 2 realidades. O poço, que se tratava de uma questão humana, e a fonte, que se tratava de Jesus Cristo de Nazaré. A samaritana também estava diante de 2 necessidades. Uma necessidade natural, água, e uma necessidade espiritual que ela não conhecia, que era a redenção. Era dar uma mudança na sua vida, uma mudança que seria conversão aos Cristo de Deus. Uma coisa que nos chama a atenção é que muitas vezes nós que conhecemos a palavra, sabemos que a fonte é Jesus, muitas vezes diante dos nossos domínios de conhecimento, que é o poço, e diante da fonte que é Jesus, a gente faz a escolha pelo nosso domínio de conhecimento. Aí lá na frente dá ruim, porque os nossos domínios de conhecimento, os nossos domínios de conhecimento, de habilidade, de talento, de dons, eles são limitados.
Os nossos recursos financeiros têm limite. E a gente abre mão da fonte, de beber na fonte, para beber no poço, que entulha. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entulhar. E aquela mulher, focada na sua necessidade natural, ela não percebia que ela estava diante da fonte, da solução dos seus problemas. Quando Cristo falou para ela, o papo é o seguinte: você já teve 5 maridos. 5, minha filha. E esse com que você vive agora também não é seu marido. Aí a ficha caiu. Ela falou: é, o senhor é profeta. Mas Jesus não estava ali para julgar a condição daquela mulher. O texto fala no versículo 4 que era necessário passar por Samaria. Mas necessário por quê? Existiam outros caminhos, outras rotas. Por que era necessário para Jesus passar por Samaria? Porque havia em Samaria uma mulher que precisava ser tocada por Jesus Cristo. Todos nós em algum momento já estivemos em Samaria, sem esperar ser tocado por Cristo, sem acreditar no toque de Cristo. A gente estava lá em Samaria e o Senhor foi ao nosso encontro, porque era necessário ir ao nosso encontro. Por que é necessário? Porque nós somos preciosos a Deus. Nós somos a coroa da criação do Senhor. Tanto foi necessário que Ele foi e nos alcançou e hoje nós estamos aqui. Então Ele foi ao encontro daquela mulher, um encontro que abalaria toda a estrutura do sistema territorial dos samaritanos. A questão da adoração, não vou entrar nesse aspecto, a questão cultural, a questão religiosa, a questão espiritual. Aquela mulher foi buscar água no poço no horário que não tinha ninguém para ir, era no horário de sol a pino. Ela foi porque ela estava envergonhada, ela sabia da sua condição, da desonra que estava na vida daquela mulher. E ela foi no sapatinho para ver se não encontrava ninguém. Mas era necessário passar por Samaria e encontrar aquela mulher. Na soberania de Deus não tem coincidência, tem convergência. Olha a cena. O texto fala que os discípulos foram comprar comida. A pergunta que eu faço é assim: precisava daquela multidão toda? Precisava daquela comissão para comprar comida? Foi buscar marmita. 2 resolveu o problema. Traz marmita para geral. Você quer o quê? Suco de laranja? Quero água tônica, eu quero pão sem glúten. Mas ele tinha lá comprar ponto final. Precisava de todos os 12 discípulos? Precisava. Era necessário que fossem os 12 para que Jesus tivesse um momento em particular com aquela mulher. Jesus não queria espetáculo. Jesus queria um tete a tete com aquela mulher samaritana. Ele queria quebrar barreiras teológicas, barreiras culturais, barreiras religiosas. Quantas vezes Jesus estava colado com você e te falou o seguinte: qual é a barreira que você tem que ser quebrada na sua vida? E você falou para ele: deixa isso para lá, depois de isso, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que comer. Jesus pergunta isso de novo: qual é a barreira que é preciso ser quebrada na sua vida? Qual é a muralha que tem que cair na sua vida hoje? Eu falo em nome do Senhor. Quem crê diz amém? Amém. Então fala para Deus: Senhor, tem uma barreira cultural, um padrão que eu estabeleci na minha vida, isso tem que cair, porque senão eu não consigo avançar. Deus está pronto para te ouvir e para realizar o que está em teu coração. Será que ele encontrou aquela mulher só para pedir água? Ele foi encontrar com aquela mulher só para te pedir água? Ele te encontrou essa noite só para te trazer no culto? Você vai cantar, vai ouvir a palavra, vai voltar para casa e nada vai mudar? Nenhum encontro com Jesus, a pessoa volta para casa, do seu lar, do jeito que chegou. O encontro com Jesus é definitivamente um relacionamento que
transforma vida. Conforme então o tema da nossa igreja esse ano, relacionamentos que transformam. Nenhum encontro com Jesus passa batido, passa desapercebidamente. Então me explica o seguinte, pastor, a verdade absoluta é Cristo. Ela está diante de uma verdade absoluta que é Cristo, e de uma verdade constituída, aquele poço de razão e de fato, ela se transformou numa verdade, porque ele existia concretamente. Ele deu de beber ao gado, a Jacó, a sua família. Então ele se constituiu na leitura humana uma verdade. Várias vezes a gente constitui verdades, alguns fatos concretos. A minha pós-graduação se transformou numa verdade constituída. Ela me acrescentou conhecimento. O nosso problema é quando essas verdades constituídas, que na realidade não são verdades, mas é uma realidade constituída, um poço se transformou em realidade, em verdade, porque deu de beber. Aquele poço tinha como matar a sede dos animais da família de Jacó. O problema é quando nós transformamos essas verdades constituídas em verdade absoluta. Só tem uma verdade absoluta, é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem uma fonte. Nós não precisamos bater a porta de ninguém para pedir comida, não precisamos bater na porta de ninguém para beber da fonte, porque a fonte é a casa de Deus. A instrução, o GPS está na palavra, é só você seguir a palavra de Deus. E aquele poço, por mais que eles acreditassem que fosse uma verdade, aquele poço é fruto da verdade absoluta, é fruto de Jesus Cristo. Quais são os frutos que a gente pode hoje conviver? A tecnologia, o avanço na medicina, é fruto de quê? Da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, da única verdade que nós conhecemos. As nossas verdades, às vezes a gente estabelece um padrão de verdade, as nossas verdades não existem. Eu durmo com uma tecnologia hoje, acordo com outra amanhã. Não existe uma verdade absoluta na minha vida, senão Jesus Cristo de Nazaré. E quando a gente confia nas nossas verdades, que não são verdades, são realidades, quando a gente confia no nosso domínio de conhecimento, na nossa network, no meu recurso financeiro, nos meus talentos, nas minhas habilidades, nos meus dons, eu estou caminhando para um momento em que as coisas vão estreitar, eu vou dar de cara com a derrota, com o fracasso. Que verdade absoluta você tem no coração? Ou melhor, que verdade constituída está no teu coração? Que está confrontando a verdade absoluta que é Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a única verdade, nos abençoa com a ciência, com a medicina, com a tecnologia, para que nós tenhamos aqui uma vida bem-aventurada em nossa trajetória. Esse processo tem um combustível, chama-se santidade. Para chegar ao céu, a gente tem que caminhar reto, segundo o manual de instrução que nos indica o processo de santidade. Mas ninguém tem que ter uma vida miserável. A Bíblia não nos ensina a ter uma vida miserável. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, sem ter fartura e sem terem escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, ele diz o seguinte: eu posso aguentar o tranco, eu posso ficar abaixo do sanduíche de mortadela, posso também comer carne, mas o mais importante, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso enfrentar tempestades, posso enfrentar dificuldades, porque a verdade absoluta que é Cristo, a fonte de água viva, está na minha vida e está na sua vida. Samaritana, passado questionável, vamos combinar, o passado dela era imoral. Mulher tinha 5 maridos, teve 5, não deu certo, estava com um, também não era marido, estava ali naquele negócio. Então ela possuía um passado imoral. Então, samaritana com um passado imoral, com uma vida questionável, essas duas razões por si só já desclassificavam para ter uma conversa, muito menos com o judeu. Aí Jesus chega para ela e fala assim: minha filha, deixa eu te falar, quero saber do teu passado.
Eu vim aqui porque era necessário ter uma conversa com você. Eu vim aqui te falar de amor, de perdão, de salvação. Tanto que ela depois sai evangelizando geral em Samaria. A gente tem que seguir os passos de Jesus. E às vezes a gente confunde a igreja, ao invés de ser um hospital, é um tribunal. Ao invés de encontrarmos aqui nesse lugar médicos, servos, encontramos juízes que julgam a roupa do irmão, julgam o comportamento do irmão, quando deveria estar cuidando das feridas desse irmão. Eu julgo quando ele não aparece no culto, já tem mais de um mês, mas não vou na casa dele perguntar por que ele não está vindo ao culto. O último que eu deixei de procurar, quando eu procurei, Deus já tinha levado. Nós não fomos chamados para ser juízes, fomos chamados para ser servos, servir de paz, de amor, da palavra, exortar se for necessário, mas juízes não. Deus nos abriga debaixo desse telhado para abrigar outras pessoas, porque eles virão. Teu coração está preparado para receber? Essa multidão que está caminhando para cá, para a direção a IABV, em direção a outras igrejas, eu não quero falar da nossa. Nós estamos preparados para recebê-los? Cristo derrubou todas as barreiras. Mas você está falando comigo, você é judeu, você é samaritano. Filha, para com esse papo de negócio de judeu e samaritana. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui te falar de amor, de redenção, de mudança de vida, de mudança de hábito. Não, mas eles adoram no monte. Estou falando de. Vai chegar a hora que nós vamos falar de adoração. Eu estou falando de mudança de vida. Eu vim aqui por você. Jesus está falando hoje, aqui essa noite. Eu vim aqui por você. Aleluia. Ah, mas eu não acredito. Mas devia. Porque era necessário, é necessário que Jesus estivesse aqui, com essas pessoas que estão aqui, para falar com cada um de nós de uma maneira singular, para dizer para a gente: eu te amo, eu não desisti de você, eu não esqueço de você, eu tenho contemplado as tuas lágrimas, eu tenho visto quando falta o ar na tua respiração, você não consegue nem chorar. Eu tenho visto quando você pega essa reserva financeira e tem que escolher uma conta para pagar, porque não dá para pagar todas. Eu tenho visto a tua luta. Eu tenho contemplado a tua dor. Quando parece que vai ficar bom, fica ruim de novo. Eu sou teu Deus. Eu sou aquele que abre um caminho no deserto. Eu sou aquele que foi buscar aquela mulher em Samaria. As coisas do mundo não podem preencher o nosso coração. Tem um pensamento de um filósofo que diz o seguinte: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só é preenchido com Deus. Você compra um carro hoje, 300 opcionais, paga 500 mil reais, dorme com esse carro. Quando você acorda amanhã, olha para ele, vai para a mídia, você percebe que tem um carro mais moderno, mais caro, e você já fica com vontade de comprar aquele outro carro. Nada vai te satisfazer, somente Deus. E o que Ele quer nos dar, já nos deu o seu Espírito. Mas a gente tem buscado comer em outros pratos. As nossas conquistas hoje, amanhã, as nossas grandes conquistas amanhã serão nada. Vou cair no esquecimento. Eu vou querer um apartamento melhor, um carro melhor. Em Jeremias 12, 13 diz o seguinte o texto: pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O meu povo que eu estou cuidando, que eu estou guardando no meu peito, agarrado no meu coração, foi buscar recursos nos ídolos. Cavar cisterna rachada significa buscar alternativas, soluções em quem não tem como solucionar os problemas, os ídolos.
foram adorar outros deuses, porque o nosso Deus demora demais para agir. Será que ele não vê que a minha luta já está mais de ano? Será que ele não vê como eu estou? Olha você como você está. Você está vivo, contrariando a ciência, contrariando a medicina, contrariando a tua conta no banco, contrariando os boletos. Você está vivo. E os milagres vão acontecer. Mas eu tenho bebido em outros lugares. Eu tenho bebido no poço da Maria, do João. Eu não tenho bebido da fonte. Eu tenho feito alianças com quem não tem comunhão com meu Deus. Porque se eu não fizer, pastor Marcelo, outro vai fazer. Eu preciso desse emprego. Que a aliança tenha luz com as trevas. Que a aliança tenha a justiça com a injustiça. A santidade com a imoralidade. Quando eu transfiro a minha dependência, tiro das mãos de Deus e coloco nas mãos do homem, é um problema muito sério. Eu volto para o final da fila. O texto de Jeremias descreve os problemas que eles tiveram por conta da idolatria, por abandonar Deus. Deus demora muito a agir. Meu filho, Deus é Senhor. Tem alguma coisa errada nesse teu relacionamento aí. Sou eu que tenho que ajoelhar diante dele, não é ele ajoelhar diante de mim. Foi ele que morreu por mim, não fui eu que morri por ele. Foi ele que ressuscitou. Ele morreu por mim para que eu viva com ele e por ele. A sua ressurreição para que eu pudesse também ser ressurreto. Para que eu tenha parte com essa ressurreição, para que eu tenha parte com a ressurreição, eu tenho que ter parte, eu tenho que beber na fonte que é Jesus Cristo de Nazaré. E do meu interior fluirá um rio de água viva, ou seja, eu bebendo na fonte que é Cristo, eu vou dar de beber às outras pessoas, através do Espírito. Jesus está falando para aquela mulher em Samaria: eu tenho água para te dar, água viva. Tira o teu foco dos problemas da carne, tira o teu foco do problema humano. Mas pastor, o boleto é real. Eu sei que o boleto é real, eu tenho algum para pagar em casa. Mas sobrenatural é Deus. Ele vai entrar com providência, já está entrando com providência na sua vida. Essas cisternas, que são os nossos domínios de conhecimento, os nossos recursos naturais, elas simbolizam um poço entulhado, o limite do poder não, da força do homem, seja através do talento, dos dons. Nós somos limitados, mas tem um Deus que é ilimitado, o seu poder, o poder da sua palavra criou o mundo. Ele continua sendo haja luz na nossa vida. Buscar solução nos nossos recursos, eles vão nos atender temporariamente, mas vai ter uma hora que não vai dar certo. Vai ter uma hora que você vai ter que ir para o joelho e falar assim: ó, esquece tudo que eu fiz tudo errado, toma a direção da minha vida. Aí Deus vai falar assim: agora eu posso agir? Porque Deus é educado. Aí você fala assim: Senhor, me perdoa, tanto tempo eu impedi a mim mesmo de ter um relacionamento íntimo, especial com o Senhor. Age na minha vida conforme a tua vontade. Dá um jeito nesse livre-arbítrio, que só compromete as minhas ações, meus passos, meu relacionamento com o Senhor. Me ensina a viver segundo a tua palavra. Me ensina a depender do Senhor. Eu não quero depender do homem, eu quero depender do Senhor. Mas para depender do Senhor, você precisa dar autoridade e legitimidade para Deus agir. Ele é poderoso para fazer em qualquer tempo, hora ou circunstância. Mas você dá legitimidade a Ele ou não? Quando você fala assim: Deus, age na minha vida, eu vou seguir o manual, age na minha vida. Eu me arrependo dos meus erros, as minhas tentativas, os meus equívocos de achar que os meus domínios humanos resolveriam os meus problemas, os problemas das pessoas que eu amo, da minha família, dos meus amigos, e não resolve.
temos livre acesso à fonte de água viva. De água viva. Nós vamos continuar bebendo do poço? Nós vamos continuar cavando o poço? A fonte está na nossa frente, como estava na frente daquela mulher. Qual é a dúvida? O que falta para eu acreditar de uma vez por todas que Ele é a fonte inesgotável de água viva? Se eu beber dessa fonte, eu não vou ter sede. Eu vou saber conviver com as minhas dificuldades. Não vai faltar. Eu vou ter para dar. Deus vai me usar para alcançar outras vidas. Porque tudo que nós recebemos é para multiplicar. Essa noite Deus está falando muito forte sobre dar o Espírito dele para a gente. Só Deus pode preencher o vazio que está dentro do nosso coração. Quantos querem receber desse Espírito aqui essa noite? Quantos querem beber dessa fonte? Mas beber uma vez só? Ou beber enquanto estiver caminhando, lutando, vivendo, até chegar no céu? Quando a Bíblia nos ensina, o texto de Lucas, capítulo 11, não precisa abrir, não, vou ler para você, versículo 9, diz o seguinte: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a quem pedirem. E quantas vezes a gente lê esse texto da Bíblia nas nossas orações, quando fala pedir e dar-se-vos-á, eu falo: ó Senhor, a minha saúde, os meus boletos, a escola da minha filha, a faculdade da minha mulher. Deus está só esperando a gente falar assim: Senhor, do teu Espírito, porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada do teu Espírito, Senhor. E o Senhor faz assim: receba, receba, receba a porção dobrada do Espírito Santo. E em meu nome vocês farão maravilhas maiores que eu fiz. Vão cuidar de vidas, vão curar feridas, vão libertar enfermos, vão libertar aqueles que estão nos cárceres da fobia, da tristeza, da depressão. Através do meu Espírito. E a gente fica como aquela mulher samaritana, focada nas nossas dificuldades humanas. Gente, eu não estou falando para a gente soltar, rasgar os boletos. Eu tinha um cachorro que comia os boletos. Eu tinha que pagar os boletos de qualquer jeito, na segunda via. Eu quis matar aquele cachorro. Quando os boletos chegavam, antigamente as pessoas dos prédios botavam as correspondências debaixo da porta. Meu cachorro era fiel. Ele comia os boletos. Qualquer um que chegasse ele comia. O interessante é que eu tinha que pagar do mesmo jeito. Os boletos vão chegar você acreditando em Deus ou não. A diferença é o seguinte: se você crê que Ele é o teu provedor, Ele vai suprir as necessidades. Às vezes, o boleto chega antes do milagre, mas o milagre não deixa de acontecer na sua vida, se você crer. Mas faz como Deus está te ensinando primeiro essa noite: busque, peça o Espírito Santo. Eu já tenho, peça mais do Espírito. A gente clama tanto pelos dons, a gente tem que clamar pelo fruto. Talvez seja essa a diferença que Deus quer fazer na nossa vida. Ao invés de clamar pelos dons do Espírito, clamar pelo fruto do Espírito. Senhor, precisa de mansidão, longanimidade, domínio próprio. Esse tal domínio próprio então é um problema. Salomão já falou: aquele que não consegue dominar a si mesmo é como os muros de uma cidade forte no chão. Vamos clamar mais desse Espírito. Deus quer nos entregar mais da porção do Espírito Santo para a nossa vida. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? É ser dominado pela palavra. Quando a palavra domina o Espírito, as evidências de que somos cheios do Espírito Santo não vão estar na nossa euforia, na exaltação, na manifestação das nossas euforias, na nossa gritaria, do nosso canto, da nossa dança. Vão estar no fruto do Espírito.
Disse um pregador batista americano chamado John MacArthur: nosso termômetro de adoração, nosso termômetro de perceber, de entender que estamos cheios ou vazios do Espírito Santo, está ligado na razão direta, na minha euforia. Quanto mais eu grito, quanto mais eu tenho euforia nas canções, nos cultos, mais eu estou caminhando para dentro de mim e para longe do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus, é se colocar em segundo lugar para que outros possam passar, é servir primeiro o próximo e ficar no final da fila. Ser cheio do Espírito Santo é entender a importância de um abraço, a diferença que um abraço faz na vida das pessoas. Nós aqui na EBV estamos nos tornando especialistas em abraçar pessoas, graças a Deus. O abraço é um abraço salva-vida. Ser cheio do Espírito Santo é olhar no olho da pessoa, abraçar e falar o seguinte: vai dar tudo certo, aguenta firme, vai dar tudo certo. Abraço apertado até tirar o fôlego da criatura, até ela não conseguir respirar mais. Aí você pergunta: você está respirando? Ela fala: ainda está respirando, tem vida, aperta mais, você está respirando? Ele solta. Ele teve uma experiência maravilhosa com o teu abraço. Das duas uma, ou nunca mais vai querer ser abraçado com você, ou vai te procurar todos os cultos para ser abraçado com você. As pessoas precisam ter esse ponto de contato com a igreja. A igreja somos nós, e nós precisamos ser cheios do Espírito. A gente bebe do poço e continua com sede. O poço não tem solução para nós. E o poço, o mais tecnológico, o mais recurso que tem, um dia ele vai entulhar. Tenha certeza disso. Jesus não falha, não erra nunca. A fonte inesgotável de água viva não erra nunca, não entulha, não seca, não desiste de nós. E quantos aqui não tem uma história para contar de um amigo que desistiu de nós? Não, ele está sem dinheiro, não vou nem chamar. Quantos aqui não tem uma história para contar de alguém que te viu na calçada, mudou tudo, passou para o outro lado da calçada para não ter que encontrar você? Quantos te largou no vácuo falando sozinho, só porque pensou que você tinha dinheiro? Jesus nunca te abandonará, nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele está te convidando essa noite seguinte: deixa eu dar um jeito na tua vida, deixa eu resolver essa questão. Me chama lá naquela reunião da escola que eu vou resolver essa questão. Falaram de você? Eu vou lá naquela escola, eu vou lá naquela faculdade, eu vou lá naquele trabalho, eu vou lá naquela igreja, eu vou lá naquele hospital. Me chama, eu vou lá, porque eu sou o teu pai. Não tem ninguém aqui órfão. Jesus nos ama não é porque merecemos, é porque Ele é amor. Quantos aqui querem beber da fonte da água viva que é Cristo? Quantos aqui precisam que muros caiam no chão aqui essa noite? Barreiras que estão impedindo o fluxo do Espírito na tua vida, o fluxo dessa água viva na tua vida. Pastor, já não sei nem mais que barreira é essa, mas Deus sabe. Deus quer você dando um sinal verde para Ele. Senhor, interrompa as barreiras. Tudo que eu segurei com as minhas mãos, eu perdi tudo. Tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. Isso um pregador batista chamado Martin Luther King. Você está diante do Deus vivo e está te perguntando hoje: qual é a barreira que deve cair na sua vida? Barreira da teologia, da religiosidade, das finanças, da sua network, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus relacionamentos. Qual é a barreira que está impedindo eu agir na sua vida? Não porque eu não tenho poder para agir, porque você botou uma barreira. Fala para Deus essa noite assim: Senhor, eu não quero resolver mais nada, deixa eu seguir o manual, faz segundo o teu querer na minha vida, me dá de beber. Eu tenho orado
Deus envie para esse lugar, porque Deus falou no meu coração: prepara o teu coração, porque eles virão. E Deus não se arrepende do que fala. A palavra de Deus é uma sentença irrevogável. Eu preciso preparar meu coração. Eu tenho falado: Senhor, envia os famintos da tua palavra e os sedentos do teu Espírito aqui nesse lugar. Que esse lugar fique pequeno, com os teus filhos que serão enviados por dia até aqui, Senhor, onde eles serão cuidados, tratados, sarados e serão erguidos para falar do teu evangelho, cheios do Espírito Santo. Eu posso ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, buscando esse Espírito Santo aqui essa noite? Quem quer mais do Espírito Santo aqui essa noite? Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Deus vai nos acrescentar o que está no coração do Senhor. Amém?